Vamos agora aos assuntos do esporte. Recebo aqui João Vanderlei com a gente. E, João, tem notícia aí que afeta diretamente o Campeonato Paraense 2025. É verdade. Bom dia para você, João. Bom dia a todos que estão em casa. Eu nunca pensei que eu ia explicar embrólios jurídicos na televisão, mas é o que a gente vai ter que fazer hoje. Porque é o seguinte, atenção torcedor, tá? O futebol paraense, mais uma vez, viveu um momento triste ontem. E eu vou explicar como tudo começou, tá? Foi lá no dia 24 de fevereiro, um dia depois da penúltima rodada do Campeonato Estadual, em que uma denúncia feita através das redes sociais jogou luz para supostas escalações irregulares feitas por Tuna Luso, Capitão Poço, Remo e Bragantino. E na ocasião, ninguém acabou se manifestando. Mas o cenário mudou depois que aconteceu a última rodada, onde os times classificados e os rebaixados foram definidos. Independente de Tucuruí e Caeté, rebaixados no campeonato, protocolaram uma denúncia contra a Tuna e o Capitão Poço. As equipes denunciadas teriam escalado atletas abaixo de 20 anos de idade e sem contrato profissional para disputar as partidas do Parazão, algo que é proibido pelo regulamento do campeonato. E ontem, o Tribunal Desportivo do Estado decidiu por punir o Capitão Poço com a perda de 18 pontos referentes à quantidade de jogos disputados pelo goleiro Marcos Daniel, de 19 anos, além de uma multa de R$30 mil. Já a Tuna foi punida com a perda de 6 pontos e uma multa de R$10 mil, somente por relacionar o zagueiro Henrico, de 20 anos. E atenção, esse entendimento do tribunal de apenas relacionar o atleta pode ser um problema, inclusive, na semana que vem, para Bragantino e Clube do Remo, que foram alvo de uma ação por parte da Procuradoria do Tribunal. E, inclusive, esse julgamento vai acontecer na semana que vem. E por conta dessa decisão, o campeonato agora está meio que suspenso, não está no suspenso nesse momento, porque Capitão Poço e Tuna Luso já disseram que vão recorrer. Porém, essa é uma decisão de primeira instância, né? Uma briga jurídica que pode chegar até a instância maior dos tribunais desportivos, que é justamente o STJD. Ontem, a Federação Paraense de Futebol soltou uma nota tarde da noite, o João, falando que a rodada está mantida, porque ainda não recebeu a notificação no tribunal. Porém, a decisão do TJD costuma prevalecer. Portanto, vamos dar uma olhada como fica a classificação do Campeonato Paraense nesse cenário pós-julgamento. Olha só, Clube do Remo, Paysandu e Bragantino continua aqui com 17 pontos, Remo e Bragantino ainda não foram julgados, e a partir daqui já mexe na tabela, né? O Castanhal em quarto com 13, Águia de Marabá ganha posições, vai a 11 pontos, Santa Rosa fica com competição, Cametá e São Francisco, competição Cametá e São Francisco, quem sai da zona de classificação é a Tuna e o Independente se salva, por isso eles entraram com esse pedido, né? Lá no são os rebaixados e o Capitão Poço termina o campeonato com menos 7 pontos. Interessante, o Capitão Poço sai de classificado para rebaixado. O Capitão Poço sai de classificado para rebaixado com pontos negativos. É uma reviravolta completa nesse Campeonato Paraense e também, meus amigos, é uma notícia triste para quem gosta do futebol paraense. Não simplesmente porque a bola provavelmente não vai rolar, mas sim pelo amadorismo dos clubes que mostraram mais uma vez que não conseguem estudar simples regulamentos. Que acabaram fechando justo com a Federação Paraense de Futebol, que também não ajuda muito. De vez em quando rasga o próprio regulamento, mudando a regra do jogo ao longo da competição. Isso já aconteceu com o árbitro de vídeo nessa temporada, na última rodada do Campeonato Paraense, e o Parazão já foi paralisado outras vezes por conta de escalações irregulares, e infelizmente parece que essa não vai ser a última vez, João. Pois é, ainda pode revirar mais, porque tem a situação de Remo e Bragantino ainda aí. Isso. Bom, a Federação ainda não foi notificada, mas tem um detalhe curioso. O prédio do TJD fica no mesmo prédio da Federação Paraense de Futebol. E esse julgamento aconteceu ontem à noite. A federação diz que ninguém da federação nesse julgamento, que já tinha conhecimento prévio de que iria acontecer, é mais um elemento que deixa as coisas ainda mais preocupantes. Eita, então vamos seguir aqui, né? O que você traz mais, João, depois de todo esse imbróglio? É verdade, eu continuo a falar de futebol agora porque, por enquanto, segundo a federação, a rodada está mantida. E o primeiro jogo das quartas de final está marcado para hoje à noite. O Remo vive a expectativa de enfrentar o Santa Rosa no Mangueirão. Vamos ver a preparação azulina. O momento de errar foi o último jogo, né? A derrota para o Cametá já ficou para trás. E agora a atenção do Remo está toda voltada para o Santa Rosa.
adversário de hoje nas quartas de final do Campeonato Paraense. Duelo que será a partir das 8 horas da noite no Mangueirão. A gente segue trabalhando muito forte, a gente sabe a nossa responsabilidade, já enfrentamos a forte equipe de Santa Rosa, a gente sabe como eles jogam, como eles trabalham também, mas é manter o pé no chão, a gente entende que é a nossa obrigação vencer, a gente trabalha para isso, então a gente vai com tudo para cima do Santa Rosa. Na primeira fase do estadual, o Remo venceu o Santa Rosa por 1-0. Nesse novo encontro, as equipes se enfrentam por uma vaga na semifinal em jogo único. Agora é tudo ou nada. O Santa Rosa deu trabalho no primeiro momento que a gente jogou com eles, né? A gente vem preparando isso, a gente já sabe o jeito deles jogar, ele já sabe o nosso, mas a gente vem preparando psicologicamente, a gente sabe que é um jogo diferente e que a gente tem que estar bastante concentrado, sem poder errar e tentar fazer os gols, porque se a gente não faz os gols, os jogos começam a ficar mais perigosos, mas em termos de jogo, se a gente continuar fazendo o que a gente vem fazendo aí, colocando autoridade nos jogos, tendo posse de bola e muita finalização, que a gente possa concretizar o gol para que a gente possa fazer os gols e sair com a vitória. Ter essa vitória significa seguir na luta pelo título. Ser campeão já é marcante para qualquer jogador, principalmente para quem está em busca da primeira taça como profissional e atuando pelo time de coração. Tenho isso como um sonho, um objetivo meu, a gente poder ser campeão paraense. Às vezes não tem como controlar a ansiedade, bate o nervosismo, é normal, mas eu tento manter minha cabeça sempre concentrada. Eu tenho o apoio de todo mundo lá em casa também, então isso me deixa mais aliviado para poder fazer o que eu faço. Tá aí, né? O Cadu falando, o Ítalo também conversando com a gente, também com o Bruno Amâncio. E o torcedor do Clube do Remo está pensativo agora. Será que vai ter jogo? Será que não vai ter jogo? O Clube do Remo, inclusive, já reconheceu que o Campeonato Paraense está paralisado, tá? E já disponibilizou, inclusive, formas do torcedor conseguir o reembolso do seu ingresso e também do estacionamento do jogo, que deve ou não acontecer. A gente deve ter essa resposta pelo menos até o final da manhã, tá? Contra o Santa Rosa. Mudando de assunto, mas ainda falando do Clube do Remo, o Leão anunciou ontem à noite a contratação do volante Caio Vinícius, de 26 anos, para a temporada 2025. O novo jogador azulino já está em Belém, realizando exames médicos. Novo contratado atua como volante e zagueiro. Tem passagens por Londrina, Fluminense, Atlético Goianiense, Goiás e o Vitória, seu último clube antes de assinar com o Leão Azul nesta temporada. Ele realizou 2 partidas pelo clube baiano. Seu último jogo foi lá no dia 15 de janeiro contra o Juazeirense pelo Campeonato Baiano. No currículo, Caio tem um título do Campeonato Goiano de 2020 pelo Atlético Goianiense e um baiano no ano passado pelo Vitória. E aí o torcedor pergunta, não tinha fechado a janela, não pode mais contratar? É porque há uma exceção. Jogadores que estavam livres no mercado, que estavam disputando campeonatos estaduais, têm uma exceção por conta da CBF. Então, por isso, o Remo teve a oportunidade de trazer esse jogador. E lá pelo Paysandu, quais são as notícias? Vamos falar do Papão. O Papão tem o seu chileno, Matias Cavalieri, ganhando cada vez mais espaço. E agora, fora do banco de reservas, o atacante tem se adaptado ao Paysandu, já até marcou o primeiro gol com a camisa bicolor. Vamos ver. No último domingo, Matias Cavalieri saiu feliz da vida do Mangueirão. Contra o Castanhal, enfim, pôde marcar pela primeira vez com a camisa bicolor. Mas o gol é consequência do espaço que vem ganhando recentemente. Nos últimos 4 jogos, saiu do banco de reservas. Bueno, la verdad que obviamente estaba esperando este momento de poder tener más minutos, un poco más de participación en el equipo. Creo que bueno, fue muy duro los primeros partidos estar yendo al banco y no poder entrar, no poder sumar minutos. Creo que un jugador siempre quiere estar jugando, poder aportar al equipo. No Repá, participou da jogada do gol de empate no Campeonato Paraense. Já contra o Manaus, sofreu um pênalti que consumou a goleada e a classificação na Copa Verde. E o bom momento do chileno também é parte da adaptação que está funcionando. Há pouco mais de 2 meses no Brasil, até já teve algumas aulas de português, mas ter 7 companheiros de time que falam espanhol ajuda bastante no dia a dia. Creo que cada vez me voy adaptando mejor. Obviamente que es más fácil, con el lenguaje es más fácil teniendo compañeros que
bueno, que tienen también la misma cultura que yo, que son argentinos, algunos, bueno, paraguayos, ecuatorianos, o sea, la verdad que está bueno también tener varios extranjeros acá, porque yo entiendo cuando falan portugués, pero eu não puedo falar, não sei falar. Com Cavalieri e companhia, o Paysandu já emplacou uma sequência de 5 jogos sem perder, desde que Luizinho Lopes assumiu o time. E contra o Capitão Poço, pelas quartas de final do Parazão, espera continuar com o crescimento da equipe na temporada. Tenemos un gran equipo, que tenemos que seguir como estamos, que creo que en los últimos partidos se vio un alza en el equipo desde que llegó Luisinho. Así que nada, seguir entrenando, seguir trabajando, confiando en nosotros y nada, creo que si hacemos las cosas bien, obviamente respetamos y no subestimamos al rival, vamos a poder sacar un buen resultado. Portanto, esse é o Matias Cavalieri, jogador que tem muito potencial para desempenhar com a camisa do Paysandu. Já jogou lá no Chile, obviamente, seu país natal, mas também competições sul-americanas, como a Copa Sul-Americana pelo União La Calera, e tem aí um bom desempenho no Paysandu, principalmente nas últimas partidas, saindo do banco de reservas. Pode ganhar mais espaço com o Luizinho Lopes. João, vamos ver o que provavelmente pode acontecer hoje à noite? Pois é, né? Vamos ver, né? Se vai acontecer. Verdade. Quartas de final na tela pra gente ver. Deve começar hoje, tá? Com o Clube do Remo e Santa Rosa, 8 horas no Mangueirão. Amanhã o Paysandu pode jogar contra o Capitão Poço às 6 horas da tarde. E no domingo temos 2 partidas aqui, tá? Castanhal e Tuna e o Bragantino e também contra o Águia de Marabá, respectivamente às 10 da manhã e também às 3h30, mandos do Castanhal e também do Bragantino. A expectativa era que a FPF vá atrás de uma liminar para que os jogos aconteçam hoje. Então, tem que esperar para ver o que vai acontecer pelo menos até o final da manhã. Porque, se for mantida a decisão do tribunal, não tem como ter jogo. Não tem como Cametá vir lá de Cametá de balsa, a não ser que aluguem um jatinho privado, mas não tem aeroporto em Cametá, para vir jogar aqui em Belém. Então, tem toda uma preparação, tem toda uma logística que é necessário ser feita. Então a gente tem que acompanhar aí durante a manhã, ficar ligado no Globo Esporte para saber o que vai acontecer, né? Até o Globo Esporte a gente já deve saber de alguma coisa. Tá bom, agora a gente fala de vôlei. Vamos falar de vôlei, mudar de assunto, porque hoje a APAD tem uma partida decisiva, valendo uma vaga para a segunda fase da Superliga B. E a experiência de jogar no time paraense tem sido inesquecível, principalmente para quem veio de outros estados. Vamos ver. Momento de leveza, de contato com a natureza em meio à disputa de uma temporada que vem sendo surpreendente. Representante do Norte na Superliga B de vôlei masculino, a APAD vem se destacando cada vez mais. Vindo de 2 vitórias como visitante, o time paraense ocupa a 7ª colocação, com 18 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima fase. Fazer parte do elenco tem sido uma experiência inesquecível para alguns atletas que vieram de outros estados. Conheci o projeto, me apresentaram muito bem um projeto, que eu não tenho que abrir boca, uma estrutura absurda de boa. Conheço alguns garotos também, tem o Andrew, que é levantador, que também é da minha cidade, me falou muito bem do projeto, então foi uma decisão que eu tenho total certeza que eu escolhi muito bem. Para ajudar na adaptação, os jogadores estão sendo guiados por quem é da terra. E não pode ser diferente. A culinária paraense tinha que fazer parte disso. Alguns dos meninos acharam meio estranho a maniçoba, né? Porque tem uma textura bem diferente, né? Mas pra gente é normal. O açaí eles acharam meio estranho também, né? Porque lá pro sul já é mais o sorvete mesmo, mas é comível para eles. Dago é de Santa Catarina, assim como Andrew. Os dois admitiram esse choque de cultura. É bem diferente para mim que é do sul, então questão cultural aqui nem se fala, questão gastronômica, as pessoas daqui muito receptivas, cara, me senti muito bem aqui, muito bem. Conheci lugares, comida que eu nunca tinha nem comido na minha vida, nem imaginava que existia, cara, é absurdo. A riqueza cultural do Pará e de Belém, cara, é descomunal. Foi uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado. Joguei bastante tempo também em São Paulo e é muito diferente também a culinária, você tem que aprender muitas coisas novas, comer comidas que você não imaginava que ia comer, o açaí sem açúcar, que a gente come lá é diferente. São jovens atletas,
longe de casa, que vieram para Belém com o objetivo de fazer história com o time paraense, para alçar voos maiores. São meninos novos, a maioria nunca realmente esteve de titular em alguns desses times que passaram, mas são moleques de muito potencial, são pessoas que talvez a gente escute eles daqui para frente, ou talvez em times maiores, ou talvez até mesmo aqui dentro, mas que consigam alguma coisa em campeonatos internacionais, essas coisas. Depois das 2 vitórias fora de casa, a APAD encerra a primeira fase da Superliga B jogando em Belém. O adversário será o América de Natal, nesta sexta-feira, às 7 horas da noite, no Mangueirinho. E os atletas que estão apaixonados por Belém esperam contar novamente com o apoio da torcida paraense. Eu acho que é muito importante a APAD ela não ser nem de Paysandu, nem de Remo, mas ela ser do vôlei do norte, assim. O que é muito importante pro pessoal que está aqui, ele conseguir ter uma outra visão de outro esporte que não seja futebol ou outros, assim. A APAD quer seguir na competição, chegar aos playoffs. Se vai conquistar o acesso para a elite do vôlei brasileiro, só saberemos em algumas semanas. Uma coisa é certa, a experiência já vai ficar marcada na vida desses atletas. Belém foi uma coisa magnífica e, dependendo assim, acho que foi um dos melhores lugares que eu já fiquei também. Superliga B tem 14 times, é a divisão de acesso para a principal de campeonato de vôlei do Brasil, que é justamente a Superliga A de vôlei masculino. 8 times classificam a próxima fase e a partir daí a quartas, semis e também depois a grande final. A APAD precisa da vitória hoje, está na 7ª colocação, enfrenta o América de Natal, que é o 10º, e uma vitória garante aí o time paraense nas quartas de final. Valeu, João. Então, todo mundo ligado também para saber como é que fica o Campeonato Paraense, né? Verdade, estamos esperando as resoluções. Valeu, bom dia. Valeu, João. E veja a seguir, amanhã é o Dia Internacional da Mulher e o BDP mostra que iniciativas individuais e projetos coletivos garantem mais protagonismo feminino. E os destaques do G1 Pará com a Juliana Bessa. Já por aqui, bom dia. Vem pro